Olá, no Reflexões de hoje nós vamos falar sobre o Código Florestal Brasileiro e a sua reforma. Um assunto bastante polêmico e o projeto encontra-se no Congresso Nacional. Para falar sobre esse assunto, nós temos aqui a presença da coordenadora do Meio Ambiente do Ministério Público Estadual, doutora Nícia Regina Sampaio. Doutora Nícia, obrigado pela sua presença aqui. Esse assunto vem sendo bastante debatido pelos ministérios públicos, né, de todo o Brasil. E aqui no Espírito Santo, a atuação do Ministério Público na área de meio ambiente tem sido bastante efetiva. O que é a posição hoje do Ministério Público com relação a essa reforma? É importante ressaltar que, na verdade, a reforma pretendida não alcança só o Código Florestal, mas o projeto de lei pretende reformular leis já consagradas e que são pilares do sistema de proteção ambiental. Então, por exemplo, a ideia é mexer, inclusive, com a lei de crimes ambientais, a lei do parcelamento do solo. Então, o reflexo dessa alteração atinge a todo o ordenamento de construção e proteção do Sistema Nacional, né, de Proteção ao Meio Ambiente. Então, o Ministério Público ele tem se colocado contrário à forma como tem sido conduzido esse processo. Primeiro, por causa do momento que nós estamos vivendo, que é um momento eleitoral, em que questões são colocadas na mídia e debates feitos não com a construção sólida e pensando nesse momento, né, que a nossa sociedade está vivendo, de degradação ambiental, de escassez de recursos ambientais. Mas uma proposta construída em cima de o que nós consideramos uma falácia, que é a banca parlamentar, né, de agronegócio pretende a reforma para assegurar a ocupação de áreas hoje consideradas necessárias ao desenvolvimento sustentável, como as APPs e as reservas legais. E nós sabemos... Eu gostaria de explicar um pouquinho para o telespectador o que é uma APP e o que é uma reserva legal. Apesar de a gente já ter falado isso, são finalidades distintas, né, alcançadas pela lei. A reserva legal ela tem como fim principal a conservação daquele ecossistema, né, a preservação para fins de conservação, e a APP ela tem por finalidade a preservação. Então, por exemplo, quando nós falamos na mata ciliar, né, que como os nossos cílios tem a finalidade de proteção da nossa vista, a mata ciliar ela tem por finalidade a proteção do curso d'água, garantindo a sua oxigenação, limpeza. Ao longo dos rios, né? Ao longo dos rios. Então, o topo de morro, por exemplo, é para assegurar que quando nós tivermos as nossas chuvas, você garanta a infiltração e a reservação hídrica. Então, por exemplo, né, o norte do estado do Espírito Santo hoje já passa por um processo de desertificação em função da ocupação dessas áreas. Então, nós tivemos a supressão de vegetação das APPs e hoje falta água para o abastecimento humano em algumas localidades. Tanto que o Estado está com um programa hoje, né, de construção de caixas secas, cordão de contorno nos morros, para assegurar a primeira infiltração, porque não adianta nem fazer o plantio. Certo. Então, isso afeta diretamente o desenvolvimento econômico. Então, uma proposta dessa, no nosso sentir, esse projeto fere isso. É um contrassenso, caminha na contramão da história, porque o mundo inteiro começa a buscar legislação e fortalecimento da estrutura de proteção ambiental para garantir o desenvolvimento e a vida do homem sobre a terra. E aí o Estado brasileiro, que sempre foi uma referência mundial na legislação, vem e apresenta no Congresso Nacional um processo de reformulação que é um retrocesso. Certo. Esse processo de reformulação, ele suprime as áreas de reserva legal e APPs? A proposta é de redução, de uso alternativo, mas o que é pior, no nosso ponto de vista, é uma proposta que permite aos estados definir quanto vai ser de APP, quanto vai ser de reserva legal. E flexibilização da legislação. Então, a proposta está centrada ainda num ideário que é do antropocêntrico utilitarista. Ou seja, eu posso usar o meio ambiente como eu quiser. Então, você faz uma proposta para o movimento econômico de que eu posso buscar
Se eu vier para o Estado do Espírito Santo e aqui eu tenho uma legislação mais restritiva, eu não vou colocar meu empreendimento aqui. Eu vou buscar um estado em que a norma ambiental seja mais flexível. E aí ficaria um contrassenso, por exemplo, eu tenho um rio que corta estados. Eu tenho num estado uma legislação que me determina 5 metros e no outro lado 30 metros. Então, sim, o poder de legislar, ele é concorrente da União dos Estados e Municípios. Entretanto, a Constituição Federal é o parâmetro maior, e aí eu tenho uma legislação federal que estabelece um parâmetro mínimo. E os estados poderiam legislar de forma a regulamentar isso, mas respeitando esse parâmetro mínimo, o que evitaria esse conflito entre estados para fins de assegurar a vinda de empreendimentos. O que nós queremos, na verdade, né, a proposta do Ministério Público, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais encaminhou uma moção para o deputado, né, colocando a posição do Ministério Público no Brasil, é assegurar de fato um desenvolvimento econômico sustentável para o Brasil, respeitando essas áreas. Hoje nós temos áreas que nós sabemos enormes, nós temos extensão de terra ocupada com gado, que poderia, né, ser trabalhado de uma forma mais racional, ocupando um espaço menor e usando essa área para a agricultura sustentável. Sim, ou seja, essa discussão de que há necessidade de novas áreas de terra para a expansão do agronegócio, essa é a grande discussão, uma das grandes discussões hoje nacional, né? É uma falácia.